Bom dia, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM, bem como pela internet. Aqui quem fala é Frei Inácio. Estamos reunidos aqui nesse nosso programa Pão da Palavra. Vejam só, meu querido irmão, querida irmã, hoje, celebrando o 26º domingo do tempo comum do ano C, a palavra de Deus nos coloca diante do Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Jesus conta a parábola do pobre Lázaro, que vive uma vida de miséria à porta de um rico, de um milionário, né? E quando os dois morrem, a sorte deles se inverte, de tal maneira que o rico padece o sofrimento no Hades, no Sheol, e ao passo que Lázaro vive uma vida de glória junto aos patriarcas, junto ao pai Abraão. Lázaro significa Deus ajuda. Eliezer em hebraico, Eli Etzer, meu Deus, me ajuda. Jesus quis ensinar duas coisas. Em primeiro lugar, que o pobre muitas vezes é aquele que só conta com a ajuda de Deus, porque ele é pobre, porque não conta com a nossa solidariedade. Nós não lhe alimentamos, nós não lhe damos casa, nós não lhe damos saúde. Lázaro está à porta da casa do rico, come as migalhas que sobram e tem os cães como seus médicos para lamber suas feridas. Ou seja, então, existem muitas pessoas por aí que, graças à nossa falta de solidariedade e caridade, somente Deus é que pode ser a sua salvação, somente Deus é que pode ser o seu consolo nessa vida. Essa situação precisa mudar. O Evangelho nos ensina que todo aquele que é idolátrico ao dinheiro terá a sua sorte consumada na vida eterna. Toda injustiça cometida para com o pobre e miserável não é indiferente aos olhos de Deus. Não é indiferente aos olhos de Deus. A parábola descreve a situação eterna daquele que não pôs em prática o ensinamento da palavra de Deus contido em Moisés e nos profetas, ou seja, da divisão dos bens, da solidariedade, da compaixão para com os pobres. É uma palavra atual, verdadeiramente atual. Verdadeiramente atual. Por quê? Porque nós vivemos num mundo que cada vez mais os ricos ficam mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. E essa situação não é indiferente aos olhos de Deus. Vivemos num mundo onde existe a insensibilidade para com aqueles que sofrem, os miseráveis. Eles são não contados, nem sequer são notados na nossa sociedade. Estão por aí. E nós muitas vezes não notamos, não os reconhecemos. Mas nele se esconde a presença misteriosa de Cristo. Os pobres são um sacramento do Cristo sofredor, o Cristo que ainda hoje padece dores, sofrimentos e a falta de uma condição digna para poder viver. Nesse Evangelho, Jesus nos ensina que quando escutamos a palavra de Deus, a palavra toca o nosso coração e nos faz sensíveis ao pobre e ao miserável. Deus fez uma opção preferencial pelo pobre, sim. Em toda a Sagrada Escritura isso é notado. Não porque o pobre seja moralmente melhor, mais honesto, idôneo do que as outras pessoas. Não é nada disso. Mas Deus faz uma opção preferencial pelo pobre, por quê? Porque o pobre é aquele que, inevitavelmente, nessa sociedade é o que sofre. É aquele que não tem saúde, é aquele que não tem casa, é aquele que não tem trabalho, é aquele que lhe falta a oportunidade para adquirir uma vida melhor. Então Deus faz uma opção por aqueles que sofrem, não porque eles sejam melhores, mas porque sofrem, porque são os mais sofredores. E no mundo de hoje, é claro, no mundo idolátrico do dinheiro, aquele que tem condição, ele tem uma educação melhor, tem saúde, tem acesso à cultura e informação, ao passo que aquele que não tem a condição financeira necessária para isso, ele padece a ignorância, a falta de saúde, a escassez de moradia. Então que esses pobres nas nossas comunidades não nos sejam indiferentes. Tenhamos olhos para vê-los, ouvidos para escutar seus clamores, mãos para partilhar os bens para com eles. Não sejamos que nesse rico que passou a vida toda com Lázaro à sua porta, insensível a ele. Não acolheu, não lhe deu saúde, não lhe deu alimento.
Pois essa indiferença, essa falta de misericórdia, essa falta de compaixão não é indiferente aos olhos de Deus. Ao término dessa vida, os papéis se reverterão. E aqueles que foram injustamente explorados, aqueles que foram vítimas da injustiça e da ganância do poder, estes terão a vida junto do Pai. Ao passo que aqueles que idolatraram o dinheiro terão a sua sorte consumada por ter colocado a sua esperança em um bem que é vão, em um bem que é passageiro, em um bem que não traz a felicidade eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.